Já saudei alguns irmãos individualmente, né, pessoalmente, mas quero estender minha saudação a todos. Né. Perfeito. Crianças, acompanhem a irmã. Desculpa, eu esqueci. Perdão. Crianças de 2 a 9 anos, por favor. Foi muita emoção esse hino, esse louvor. E eu me esqueci. Está chegando mais uma. Vamos orar para essas crianças. Amém? Pai Santo e bendito, te damos graças por essas crianças que estão na nossa igreja de 2 a 9 anos. Muitas outras já passaram pelo culto infantil e hoje aqui está, né, desfrutando do culto dos adultos. Mas essas crianças nós temos aqui com muito amor, um especial desse culto infantil que vai aprender da tua palavra com a disposição das irmãs. Obrigado porque o Senhor levantou irmãs dispostas a estar ensinando essas crianças no seu verdadeiro caminho. Oramos em nome de teu Filho Jesus. Amém. Então, retomando, né, aceite meu abraço, minha saudação. Né, aqui estou, em nome de Jesus, para trazer um recado da parte dele, né, e que o Espírito Santo me revista com a sua unção, para que toda fala, tudo aquilo que vai ser exposto, realmente venha ao encontro de nossas almas. Né? E então que desfrutemos deste momento para edificar a nossa fé, o nosso sentido de discipulados, de servos de Deus. Então que o Senhor nos ajude na compreensão do assunto que vamos trazer aos irmãos. E é um assunto muito conhecido, porque trata da igreja. Né? Este assunto surgiu em minha mente, em meu coração, num período em que eu estava conjecturando diante de Deus o que deveria trazer aos irmãos como um tema, como um assunto. E a gente fica preocupado para que o assunto venha realmente ao encontro, seja uma coisa que toque os corações, uma coisa atual, que mexa com a nossa fé, mas também que dê direção. Então, o assunto vai ser sobre a igreja, né? E então, procurei dizer, Senhor, me ajuda a entender, para esses tempos difíceis, pelos quais a igreja está passando, o crente fiel está passando, a família do Senhor está passando, tanto família particular como a família maior, a igreja. Então, que o Senhor me ajude a entender esse momento e que a palavra realmente tenha essa coerência, tenha uma relevância para as nossas vidas. Então, amados, abram o texto que vou usar, é Mateus capítulo 16, Mateus 16, do verso 13 ao verso 20. O texto que Jesus apresenta a sua igreja que ia nascer e aconteceu no livro de Atos depois de sua morte e ressurreição. Mateus 16, de 13 a 20. Amém? Tomamos posse com os nossos olhos do texto. Então diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: um diz João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas,
porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será sido desligado nos céus. Então os advertiu os discípulos, dizendo: a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Amados, como introduzi, dizendo que estamos vivendo um momento muito difícil, né, para a igreja de Cristo, a igreja que tem um compromisso com a palavra, com a verdade, né, e que procura viver dentro do discipulado de seguir a Jesus Cristo. Então, quando estava inquietado com este assunto, então me veio à mente esse texto, que é o texto sobre o qual Jesus define a igreja, né? Isso é muito importante para nós, e a raiz da coisa. Pegar a coisa onde ela está sendo proclamada. Então surge de uma pergunta que parece que não tinha nada a ver. Jesus estava em plena campanha evangelística, estava no auge da sua carreira ministerial aqui na terra, está se dirigindo para a região de Cesareia, e então Jesus faz uma pergunta para que os discípulos possam entender o propósito de todo aquele trabalho, toda aquela missão. E nós aqui hoje estamos falando de escola dominical, falando de pregação, falando de palavra. Será que de fato temos entendido o que é realmente ser parte da igreja? Será que nós temos entendido a profundidade disso? E então, nessa pergunta, me veio à mente muitos outros temas que nós vamos trabalhar, não hoje tudo, mas no transcorrer dos cultos. Amados, o que significa a palavra igreja para você? Qual é a ideia que fazemos de igreja? A igreja é tão ofendida, tão escarnecida nesses dias, mas o que significa para a sua alma, para seu coração, para a sua mente, a palavra igreja? Mesmo porque hoje há uma tendência muito grande de pessoas desigrejadas, pessoas que romperam com o corpo, romperam com a comunidade. Não é? Então, amados, o que é igreja? E Jesus começa fazendo a pergunta: quem diz às pessoas que eu sou? Porque aí é que nasce a igreja. É o entendimento de quem é Jesus e que pertencer ao corpo de uma igreja local tem uma implicação profunda de pertencer a Cristo. Tá? Então, quando a pessoa se torna desigrejada, e a tendência é dizer: eu quero Cristo, mas não quero a sua igreja. Então, não entendeu nada do que é realmente igreja. A palavra igreja, da maneira mais simples, significa um corpo, uma assembleia, um ajuntamento de pessoas, que tanto no sistema secular, as pessoas se reúnem numa assembleia para discutir assuntos dos seus interesses pessoais, condomínio, empresa, enfim, política. Mas a igreja, a sua origem, discute coisas espirituais. Tá? E eu não posso ser crente, seguidor de Jesus Cristo, sem entender que eu faço parte de um corpo. É a essência de ser igreja. Não dá para desassociar esta palavra do entendimento e pertencer a um corpo. A igreja tem seus defeitos? Tem, e muitos. Essa igreja tem defeitos? Muitos. O pastor tem problema, tem defeito? Tem. Isso não é bem da verdade, nós precisamos ter claro isso para nós. Tá? Muito bem. Então, é da essência da igreja, da natureza, da realidade de ser um corpo. E a gente vê isso na história. O próprio Deus é uma trindade. Né? Para nós é um mistério entender isso, eu até tenho dificuldade de entender a grandeza disso, mas tranquilamente no meu coração entendo que o meu Deus é um Deus trino, aleluia! É o Deus Pai, Deus Filho
e Deus Espírito Santo. Será que Jesus, Deus, o Deus Trino, precisaria ter anjos ao seu redor? Será que nos céus existe uma igreja? A Bíblia diz que sim, lá estão louvando, estão cantando, estão exaltando ao Criador. Há uma igreja de anjos nos céus. Claro que eles não participam diretamente dessa igreja, mas eu creio que nesta manhã, pelo dizer de Paulo, existe anjo conosco, amados. Amém? Porque Paulo diz isso. Vocês não sabem, dizendo para as mulheres, estavam toda empetecada com modas carnais, ele disse, vocês não sabem que os anjos estão ali com vocês, na igreja, no corpo. Então, amados, é da essência, da natureza, da realidade. Quando pertencemos a Cristo, pertencemos a um corpo. Tá? Que gostemos disso ou não, mas é bíblico e é necessário e é importante para a nossa fé. Tá? Muito bem. Então, quando eu digo que não preciso de igreja, eu estou dizendo também não preciso de Cristo. Porque Cristo associou a sua pessoa a um corpo. Em quase todas as passagens que relacionam a igreja, é um corpo, é um grupo de pessoas. Onde 2 ou 3 estiverem meu nome, ali estou. Na Assembleia dos Santos, já dizia Davi, eu tenho minha alegria, o meu prazer está na Assembleia dos Santos, dos eleitos do Senhor. Então, quando Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, não veio só Abraão, nós falamos muito de Abraão, mas veio a família, que era um protótipo já da igreja, era um projeto já de igreja. Tá? Hoje nós chamamos de igreja o prédio, a denominação, tudo bem, não é errado. Isso aqui, o prédio, a estrutura, não é a igreja, é o local onde a igreja celebra a sua adoração, celebra a sua comunhão uns com os outros e com Deus, tá bom? Tem utilidade, deve ser um lugar sagrado, sim, um lugar separado para Deus, como ensina o Velho Testamento, mas não é a igreja em si. Igreja é o ajuntamento de remidos pelo sangue de Cristo, com o propósito de glorificar a Deus, de pregar a sua palavra, de compartilhar o evangelho com os perdidos. Isso é ser igreja. Ok, amado? Até aqui caminhamos? Então hoje, para destacar isso, eu quero usar 3 palavras do texto. Não sei se vai dar tempo para tudo, mas começarei com a palavra edificação. Vamos lá o que Jesus disse. Então Jesus diz o seguinte, eu edificarei a minha igreja. Então isso já tem uma importância maior, uma relevância maior. A igreja não foi fundada por um homem. Infelizmente, a igreja católica, inadvertidamente, usurpando isso, ela se acha a igreja. A igreja é Cristo, o seu povo remido, aqueles que têm um compromisso com o Senhor, tá bem? Então, eu fundarei a minha igreja. Isso é ponto final, nós temos que entender isso. Nem é de Pedro, mas Jesus disse, olha, tu és pedra e sobre esta pedra. Não era pedra, Pedro, era a verdade que diz aqui o texto, foi revelada pelo Pai. Jesus disse, olha, foi o meu Pai que te revelou. E sobre esta verdade, sobre o que o Pai revelou, sobre o que o Pai disse, eu estou edificando a minha igreja. Glória! Então não é de ninguém, nenhuma pessoa, de uma organização, a igreja é de Deus, é de Cristo, tá? É do Senhor. E eu fico triste quando alguns pastores acham que ele é o dono da igreja. A minha condição aqui, o entendimento que o Espírito Santo me dá aqui, é que eu sou um com vocês, amém? Eu sou um com vocês. Estamos juntos na caminhada. Se o Senhor me escolheu para ministrar, para servir, como tem escolhido muitos outros dons aqui, amém, aleluia, é do direito dele. A minha igreja eu a fundarei. É preciso que entendamos que quando eu maltrato a igreja, o corpo de Cristo, eu estou maltratando a quem? Hein? A Deus. E essa história de que eu vou ser eu mesmo, a minha igreja, não é. Quando o Senhor chama Abraão, que aquilo já era um projeto de Deus, como eu já falei, era um plano piloto, para um dia trazer a igreja completa, ele disse, você vai abençoar as nações, você vai abençoar as pessoas que eu vou alcançar. Hoje aqui nesta manhã temos pessoas de nacionalidade diferente, a irmã é angolana, está certo, irmã Emília? Está aqui, vem de longe para congregar conosco os seus filhos, né? Tem outros que vêm de outros países.
Então, nós juntamos esse povo remido debaixo da palavra igreja, Assembleia de Deus, amém? Não Assembleia de Deus, denominação, ela faz parte também, amém? Mas debaixo da Assembleia escolhida das nações, do chamado que obedeceram o Evangelho de Cristo. Então, a minha igreja. Então, quando eu ataco a igreja, quando eu prejudico a igreja, quando eu difamo a igreja, eu estou ofendendo a quem? A Deus. Tá? Não quer dizer que não precisamos tratar com as coisas que ocorrem na igreja, pelo contrário. E é por isso que nessa manhã foi citado muito a questão de permanecer na videira. Tá? Permanecer em Cristo, que é a igreja. Ele é o fundador, ele se deu por ela, morreu numa cruz. A igreja nasce do derramamento de sangue. Não sei se vocês já ouviram essa explicação. Vocês sabem como é que se forma as melhores pérolas? Aquela joia preciosa? Hein? Os japoneses são craques nisso. Eles introduzem dentro da ostra um grão de areia. E a ostra, com a sua secreção para se libertar daquele corpo estranho, forma as preciosas e mais perfeitas pérolas. Então, Cristo, quando morreu numa cruz, estava formando você e eu, amado, no corpo dele. A joia preciosa, a joia da coroa. A igreja é a joia da coroa. Ele morreu para que você, nesta manhã, estivesse aqui tendo vida com ele e uns com os outros. Amém? Nós somos a joia da coroa, aleluia. Não por méritos nossos, nem porque sejamos bonzinhos, mas porque Jesus Cristo comprou das nações os perdidos que creram na sua promessa de redenção. Fundarei a minha igreja. Então, a igreja católica, infelizmente, errou, grosseiramente usurpando esse título. A igreja pertence a Cristo. Bem, ela deu para entender, ela é construída não na pessoa de Pedro. Por quê? Logo a seguir, Jesus chama Pedro de pedra de tropeço. No mesmo capítulo. E ele foi usado pelo diabo para dizer coisas que não devia. Repreendendo Jesus e morrer numa cruz. Ó, o Senhor não vai morrer, para que o Senhor vai morrer? Nós estamos esperando o Messias que vai reinar. Jesus disse, olha, arreda Satanás, porque não conhece, de certa forma, os desígnios de Deus. Tu és para mim pedra de tropeço. E no finalzinho desse próprio evangelho, Pedro negou Jesus quantas vezes? Então, não podia ser em Pedro. Como é que não abriram os olhos para ver isso? Como é que os teólogos da igreja católica não viram essas realidades? Tá? Então, nós estamos numa igreja que foi objeto de ser tropeço. Nós vamos estar numa igreja, num corpo, onde há negação 3 vezes, e onde Pedro também teve outras derrapadas, né, como nós. Então, amados, nós cremos nessa igreja que é fundada, nasce do sacrifício de Jesus. A coroa dele. A coroa, a joia da coroa, amém? Muito bem, amados. Também ele disse o seguinte, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, amados. Como é que eu digo isso, que muitas igrejas fecharam? E muitas igrejas fecharam, se desviaram. Como é que eu posso entender, relacionar isso? A igreja cada vez mais está crescendo, amados, apesar dessas lutas. Provavelmente a maior igreja do mundo hoje esteja na China, sabiam disso? Mesmo escondida, parte dela escondida, na Coreia do Norte, tá? Lugares de grande sofrimento, de grandes perseguições. E um dia eu estava orando, Deus protege esses amados que estão nesse momento, nesses lugares de perversidade, de perseguição religiosa, de pessoas contra a igreja, das pessoas que estão contra o Evangelho de Cristo. Aí o Senhor me fez lembrar, ore por vocês mesmos também. Nós corremos o maior perigo do que essas igrejas que estão nesses lugares, porque eles estão vivendo uma verdade muito forte, estão testemunhando para as autoridades, entregando-se ao sacrifício de morrer por Cristo, e nós estamos numa zona de conforto. Essa igreja corre grande perigo. Essa igreja corre grande perigo. A zona de conforto, a ilusão que Satanás apresenta. Queremos felicidade, queremos alegria, queremos prosperidade. Espera aí. A igreja tem sua prosperidade em Deus e para a eternidade.
Quando Deus chama Abraão, disse, olha, eu uso muito Abraão hoje, porque tem muito a ver com essa história de igreja. Deus disse, olha, você vai ser uma bênção, né? Você vai abençoar um povo, né? Vai gerar um povo para mim, e esse povo era Israel, mas também Deus deu terra, possessões a ele. Vocês têm possessão. A igreja não deve ter possessões terrenas, amado. Terra, sítio, grandes fazendas, não. Porque o nosso reino não comporta essas coisas. Está bem, amado? Claro, você deve prosperar, prospere. Se Deus está abençoando, amém. Se você tem diligência, mas não faça disso o seu bem maior. Tá? Então a igreja, por que ela está crescendo? Deus está fazendo uma obra que está nos chamando uma coisa tremenda. Deus está convertendo pessoas no Oriente Médio. Em muitos momentos a igreja está sendo mudada para alguns lugares, sabiam disso? Os avivamentos estão acontecendo em lugares diferentes. Os avivamentos que nós conhecemos no registro histórico, aconteceram na Inglaterra. Alemanha, Inglaterra, houve reforma, e ali houve movimentos tremendos, grandiosos, homens de Deus foram levantados, fizeram um tremendo movimento espiritual. Mas a igreja caiu na zona de conforto, hoje está lá. Não vou dizer que não tem bolsões de pessoas sérias, pequenas igrejas fiéis, tem. Mas a igreja que ali fez um movimento tremendo, migrou para os Estados Unidos. Mas a igreja dos Estados Unidos está migrando para outros países. No Brasil, acho que o nosso cara está lá buzinando, por favor. Ou é o meu ou é de alguém. Por favor, irmãos. Disparou, não sei porquê. Ok. Então, amados, voltando aqui. Vamos chamar a atenção para a palavra. Então, a igreja está crescendo. Eu entendo hoje que há pelo menos 1 bilhão de almas evangélicas, amém? O mundo está cheio de crentes, aleluia por isso. O reino está se expandindo, apesar das lutas para derrubar a igreja, os movimentos de perseguição. A igreja francesa e espanhola se doou a favor do mundo, sabia disso, a igreja evangélica? Já viram falar nos valdenses, um grupo fiel no sul da França, que proclamou as verdades, o seu grande reformador, Calvino, migrou para outros países por causa da perseguição. Na noite de São Bartolomeu, aquela infame rainha, Catarina de Médici, mandou matar 180 mil huguenotes. Irmãos, sabiam disso ou não? Numa noite, na noite de São Bartolomeu, história. A Espanha devastou a igreja e não sabe o que perderam. Não sabe o que perderam. Essa gente migrou para os Estados Unidos, foram imigrantes de outros países, onde realmente a igreja se renovou e se fortaleceu. Então a igreja está crescendo, amado. A igreja é vitoriosa. Se você está na igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor vai sustentar cada dia. Cai um, Deus levanta 10, 20. Mata-se um missionário, Deus envia outros. Então, eu estou no lugar, você está no lugar certo da vitória. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem disse isso? Quem diz isso? Jesus. Eu sei que aqui no Brasil está se levantando um movimento para tentar destruir a igreja, principalmente a sua credibilidade, e os escândalos estão dando margem para isso, estão alimentando essas mentes que querem destruir a igreja, mas a nossa fé é firme no Senhor da rocha, e essa rocha é Jesus, nos garantirá a vitória. Quero abrir um espaço para um conto que eu li em tempos passados. Na grande perseguição de Roma, sob o comando daqueles infames imperadores, né, e Diocleciano foi aquele que teve a coragem de dizer, não existe mais nenhum cristão no meu reino. E onde é que os cristãos estavam? Hein? Nas catacumbas, naquele lugar insalubre, mas ali subiu aos céus uma adoração genuína, um louvor, um cântico, a glória a Deus, tá? De tal forma que depois, quando passou aquela perseguição, alguns historiadores procuraram as catacumbas e encontraram uma frase lá, num buraco de 1 metro de altura, por 60 ou 70 de altura, e estava escrito, errado na grafia, mas dizendo, aquela pessoa disse, aqui foi o tempo mais feliz que eu passei da minha vida com Jesus. Outro, prenderam um grupo de irmãos e cristãos na perseguição e levaram para aquelas montanhas geladas, e ali tinha um casebre,
onde aquelas pessoas foram colocadas e montaram uma guarda ao redor. E qual era o objetivo? Era forçar aqueles irmãos a renunciarem, dizer que César era o Deus, não Jesus Cristo. E então, em certo momento, alguém bateu na porta e disse, olha, eu quero renunciar à minha fé. E foi embora. Em outro momento, havia uma queda, percebiam que tinha morrido. E, num certo momento, levantou-se um, talvez o último, lá dentro do seu casebre de madeira, e disse, olha, eu também quero renunciar. E um dos guardas que estava de plantão naquele turno disse, olha, louco, débil mental, não faça isso. Vem para o meu lugar e eu vou para dentro. E quando Jesus morre, ressuscita, o centurião, que era um comandante de uma guarda local, disse, esse homem verdadeiramente era o Filho de Deus. Depois um outro também, Cornélio, manda um recado pela uma visão de anjos. Deus não tem limite, Deus opera grandiosamente. E aquele centurião mandou chamar Pedro, porque ele precisava ser introduzido na igreja, no corpo da igreja. Aí você pergunta mais para frente, mas já podemos dar um toquezinho. Todos que estão na igreja estão salvos? Não. E os que estão fora, abandonaram, estão salvos? Matéria para outra discussão, tá? Tudo bem? Mas pesquise. Tá? Foi o que falado nesta manhã, é preciso permanecer na videira. Tá? Para ser meu discípulo, meu seguidor, tem que permanecer na videira. Claro que existem dois pensamentos, nós respeitamos, né? E aqueles que têm a certeza absoluta da salvação eterna, mesmo que peque ou mesmo que abandone, direito dele, como é o Calvínio. Mas nós seguimos uma ideia, eu creio que nós temos segurança eterna, garantida, mas desde que eu esteja na videira. Amém? Amados, continuando. Então, a igreja está crescendo em quantidade e também em santidade, grupos estão se preocupando com isso, pessoas estão sendo despertadas pela santidade de Deus, pela verdade bíblica. O diabo pode fazer tudo o que fizer, vai haver sempre um corpo da igreja fiel ao Senhor, amém? O remanescente, e esse remanescente está crescendo agora no Oriente, na Ásia. Está crescendo, está migrando para lá. As igrejas, aquela que foi de Apocalipse, lá, desapareceram. Mas essa gente migrou, foi para outros lugares, deram origem a outras igrejas. E eu espero que nós aqui estejamos dando origem a outras igrejas. E um dia eu estava muito triste, pensando, meu Deus, meu pastorado, como é que fica? Aí o Senhor me fez lembrar que aqui já passou vários pastores. E fundaram o trabalho. Deu para entender isso? Vários pastores. E também pessoas que foram para missões. E que estamos envolvidos com missões. Nós estamos fazendo a igreja, o corpo de Cristo, pela graça dele, prosperar. E há segurança que temos nisso. Não há segurança fora do corpo de Cristo. Tá? A outra palavra, propósito. Não vai dar para fazer essa palavra. Propósito. Então, Jesus disse a Pedro, eu te dou as chaves do reino dos céus. Então, a igreja católica, outra vez, desculpe os irmãos que estão aqui, os amigos, essas chaves não era uma figura que o Senhor estava usando, e era dado à igreja. Pedro, claro, as usou. Pedro foi comissionado para abrir o reino aos gentios, né? Mas a chave do reino pertence à igreja, o corpo de Cristo. Deu para entender, amado? Então, eu posso evangelizar e devo evangelizar no sentido pessoal, mas eu tenho que entender que o meu ministério, o meu trabalho está vinculado ao corpo de Cristo. Um recado aos que estão fora, para a gente mais ou menos concluir. Cuidado com o que você está fazendo com a sua vida. Uma passagem muito interessante é aquela de Lucas 16, quando o filho pródigo volta para a casa do pai, né, todo sujo, todo fedorento, todo desgraçado, magricela, faminto, estava um traste, estava ou não estava? Estava. E eu acho que deveria vir um bando de urubu atrás dele, por causa do fedor dos porcos. E o pai o avista, recebe de braços abertos, mas o pai diz algumas coisas muito fortes ali. Esse meu filho estava perdido e foi achado.
Estava morto, reviveu. Estava perdido, estava morto e reviveu. É no corpo que nós encontramos a vida de Cristo. Não é uma questão de que eu ou você é melhor, mas é que essa é a decisão do Senhor, dar-te a chave do reino dos céus. A igreja tem uma missão, a igreja tem uma obra a realizar. Então, essa igreja, recapitulando para a gente findar, edificada em Cristo, eu edificarei a minha igreja, eu formatarei a minha igreja, eu darei a cara dela, eu darei o sangue por ela, eu darei o meu DNA, é uma mensagem para o futuro. O DNA da igreja é o DNA de Cristo, amém? O irmão sabe o que é o DNA, tá certo ou não? Maite, por favor, diz o que é DNA. Uma palavra. Essência. Então, amados, eu edificarei. Eu sou o idealizador. Eu sou o projetista. Então, quando nós queremos edificar, fazer igreja diferente, nós estamos indo contra a ordem do construtor. Tá? Eu edificarei a minha igreja. Ela deve ter a minha cara, deve ter o meu DNA, deve ter os meus ensinamentos, deve ter a minha postura, a minha conduta. Também, ela é vencedora. Se você está em Cristo, se você faz parte viva da igreja, se você uniu a sua sorte, o seu futuro eterno, você tem garantia. E aqueles cristãos que morreram nas arenas, tanto do Império Romano como em outros lugares, tinham essa convicção. E alguns chegavam a provocar os animais para que eu devorasse logo, porque eles queriam partir para o Senhor. Então hoje, se mover uma perseguição contra nós, e nos matarem, e nos triturarem, e nos tornarem pó, um dia nos levantaremos no corpo glorificado de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E é a única organização neste mundo que tem esta vida. Os impérios caíram, as potências desabaram, os dominadores morreram. E a igreja de Cristo cada vez mais cresce e progride. E lá na visão de Apocalipse, um anjo, um ancião de dia, pergunta para João, que teve o privilégio de ter uma visão do reino de Deus lá em cima, e começa a chegar uma multidão de eleitos, uma multidão de pessoas, multidões. Já existia uma multidão lá cantando, louvando, mas vai chegando outras. E então o anjo pergunta, quem são esses para João? Eu não sei se João não sabia, ou João deu uma de inteligente. O Senhor sabe, eles são esses que chegam da grande tribulação. Ao fim dos sofrimentos, mas lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e vão estar aqui perante o Pai para a glória eterna. Amém? Porque a igreja é vencedora. Não caia no canto do vigário, não caia nesse canto daí que a igreja não tem valor. A igreja é a coroa, é a joia da coroa do Senhor, do ministério eterno de salvação. Tá? A história da igreja é triunfante. Os impérios caíram. Tá? Os imperadores de Roma, quem lembra? Só estão no livro de história hoje, viraram pó. E a igreja cada vez mais triunfante e mais gloriosa. Apesar dos descasos, que eu estava pensando, existe um mundo de negativista entre nós. Somos, sabe, negativistas. A igreja está ruim, está mal, os murmuradores, sabe, os críticos. Não, amados, nós estamos naquilo que é a igreja de Cristo. Amém? Então se sinta honrado por pertencer de forma viva ao corpo de Cristo. Nesta manhã, abre o seu coração e diga, Deus, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro por fazer parte do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a igreja fundada, sustentada e glorificada por Ele. Amém.